A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus queridos e amados irmãos, mais uma vez, trazendo uma mensagem de reflexão para os meus amados e queridos irmãos, para as minhas amadas e queridas irmãs em Cristo Jesus. Irmãos, nós vamos estar meditando, nessa passagem em específico sobre a oração do Senhor Jesus em Getsemane. E o ensinamento que o Senhor Jesus aqui nessa passagem, ele frisou para os discípulos no momento que ele foi orar e pediu que eles ficassem vigilantes. A oração na Bíblia é descrita como um instrumento de grande poder, de grande influência no reino físico e espiritual. Grandes batalhas, grandes guerras foram vencidas através de oração. Assim foi lá no passado, assim é no presente, assim no futuro e assim é hoje na nossa vida. Daniel, ele tinha como de costume ele orar 3 vezes por dia. E Daniel foi um homem conhecido pela sua valentia, pela sua convicção, sua convicção da sua fé mediante as suas orações, mediante a Deus. Era um homem cheio de sabedoria, cheio de ciência. Era um homem sábio, interpretava sonhos, interpretava a ciência, interpretava tudo lá, na Babilônia, naquele reinado onde que o povo de Israel foi levado cativo, e ao ser levado cativo, foi levado todos os príncipes, da nação de Israel, todos os mancebos, e nessa leva foi Daniel. E Daniel, ele se destacou pela sua inteligência, pela sua sabedoria, não terrena, mas dada de Deus. Quantos sonhos ele não interpretou, quantas mensagens ele não interpretou para os reis da Babilônia. Mas, através das suas orações, através das suas petições, ele ganhou um lugar de destaque no reinado, de Dário. E foi colocado num posto alto, e isso incomodou os adversários de Israel. Incomodou os adversários, que não queria a influência de um homem de Deus, de um profeta, de um homem cheio do Espírito Santo. Então Daniel, ele foi um homem de destaque. E os adversários criou uma forma de impedir a força de Daniel, de barrar a inteligência, de barrar a comunhão de Daniel com Deus. Eles poderiam, aquela parte daquele governo, aquela parte que fazia parte, ali do setor do rei que criava decreto, e criaram um decreto que não poderia fazer petição para nenhum Deus a não ser para o próprio rei Dário. Eles poderiam ter criado um decreto e automaticamente prender Daniel. Mas não, eles criaram um decreto primeiramente para testar, ver se Daniel ia continuar com as suas orações, ia continuar com as suas petições, mesmo desagradando o rei, que tinha um grande estima por Daniel. Mas Daniel, ele não se prendia a cargos, Daniel não se prendia a conceito humano. Daniel estava ali a serviço de Deus, mesmo que estivesse num cargo alto, estava a serviço do Todo-Poderoso. De maneira nenhuma ele se calou. Houve esse decreto e ele se prostrou de joelho, e sempre deixava a janela do seu quarto aberta, e os olheiros do rei observaram e viram que Daniel tinha quebrado o decreto, tinha desrespeitado
aquele decreto que foi assinado pelo rei e foi posto ali um selo do seu anel, do seu reinado. Automaticamente, Daniel foi condenado a ser lançado na cova dos leões. Mas vocês acham que um homem de oração, que um homem de fé, que vive a sua vida para Cristo, que vive debaixo de oração, que vive debaixo de comunhão com Deus, que oração, irmãos, é comunhão com Deus, oração é conversa com Deus, oração é meditação com Deus, oração é entrar no santuário de Deus, entrar na presença de Deus, entrar diretamente na presença de Deus e ter um diálogo, ter uma conversa com Deus e perguntar qual é a direção a ser tomada. E Daniel já tinha a sua direção tomada. E o rei ficou preocupado. Agora acabou Daniel e lançou ele na cova dos leões. Os leões lá, aquele local, naquela cova dos leões, antes de lançar alguém lá dentro daquele setor, antes do corpo da pessoa cair, ele era estilhaçado com osso e tudo. Os leões famintos naquele lugar devoravam a pessoa antes de cair do chão, antes de cair lá no chão, na cova dos leões. Mas com Daniel foi diferente. Ele ficou lá naquele lugar um determinado tempo lá e não sofreu um arranhão, porque, irmãos, Daniel andava no espírito. Daniel não tinha cheiro de carne. Daniel, ele tinha autoridade de Deus. Daniel respeitou a Deus e não o homem. Daniel não se curvou diante de decreto que queria impedir a sua intimidade com Deus, o seu diálogo com Deus. Então, assim, aquele que é fiel com Deus, ele não perece, ele não perde batalha, ele não fica confundido nem envergonhado. Assim foi com Daniel. E Daniel saiu triunfante daquele lugar. Todos aqueles que criaram aquela lei, que criou aquele decreto, foram lançados na cova dos leões e foram estilhaçados, foram devorados. Então, irmão, onde nós podemos chegar, que vale a pena, nós temos uma comunhão plena com Deus. Não importa os reinos da terra que vai levantar, não importa se o inferno vai levantar, não importa o que se levante. Com a oração nós somos vencedores. Com a oração nós temos a certeza que Deus está conosco. Nós temos a direção a ser tomada. E se Daniel toma uma decisão, não que seja decisão de Deus, não que seja decisão coerente na presença de Deus, se ele nega a Deus por um decreto, será que ele tinha sido salvo dos leões? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma ele tinha sido salvo. Veja Sansão, a situação que Sansão caiu. Porque Sansão, ele recebeu de Deus, um segredo, que o segredo da sua força estava nos seus cabelos. E ele entregou esse segredo de mão beijada para Dalila. Aconteceu com ele, foi humilhado, furaram seus 2 olhos e pegaram ele e levaram para o templo de Dagon, para o humilhar, para escarnecer dele. Mas Daniel, claro que Sansão, ele matou mais gente na sua morte do que em vida. Mesmo ele, caindo nessa situação, ele pedindo misericórdia, ele alcançou misericórdia e foi vitorioso na morte. Mas Daniel não precisou acontecer nada com ele. Ele saiu triunfante, ele saiu ileso, ele saiu por cima, mostrando para o rei da Babilônia que o Deus Todo-Poderoso é o Deus que cuida, é o Deus que zela, é o Deus Todo-Poderoso. Porque tudo que Daniel tinha que pedir era para Deus, não era para o próprio rei. Quantas orações? A oração de Esther, oração de Ana, uma mulher que orava constantemente pedindo para que o seu ventre gerasse uma criança. E essa criança, ela tinha no seu íntimo que ela não queria para ela queria que essa criança servisse ao Senhor, fosse um profeta do Senhor, para servir na casa do Senhor. E essa mulher persistiu em oração. Anos e anos persistindo, sendo zombada por Penina, sua conserva, que tinha filhos e mais filhos, e lançava em rosto a sua fé, a sua crença
a sua persistência. Mas chegou um grande dia que a estéril gerou através de oração. Então é assim na nossa vida. A oração, irmãos, tem poder para fazer gerar coisas impossíveis. Tem poder para que nós possamos ver o que esses olhos físicos não podem enxergar. Porque tudo é através de oração. Tudo é através de oração, irmãos. A Bíblia vem ensinando isso. Neemias, ele quando viu as portas assim, das entradas de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, fendida, destruída, pegada a fogo, toda a ruína. Neemias sentiu um grande peso, uma grande tristeza. Neemias fez um lamento em forma de oração. Neemias, ele pegou naquela oração e tudo que estava dentro dele, de tristeza, de ver Jerusalém daquela forma, ele se expressou diante de Deus. E pediu para que Deus desse autoridade para que ele pudesse restaurar Israel, reedificar Israel de volta. O seu pedido foi atendido. E Neemias, ele foi o precursor da restauração de Jerusalém por um momento, irmãos. Tudo isso através de fé e oração. Mas muitos pensam que somente confessar o nome do Senhor é somente dizer que crê. Não, meus amados irmãos. O Senhor Jesus Cristo, ele orou. O Senhor Jesus Cristo, em vários momentos da sua vida, ele esteve em oração. Em vários momentos nos piores momentos da sua vida, ele estava de joelho. Nos piores momentos da nossa vida, nós temos que estar de joelho diante de Deus, que o inferno se prostra diante de nós, irmãos. Vamos à leitura dessa palavra que fala assim. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler do versículo 39. Indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Veja que o Filho de Deus, em certo momento, ele estava sentindo o que estava por vir, a ânsia da morte, né, de carregar o peso de toda a humanidade sobre os seus ombros, todo o lamento, toda a dor, toda a angústia que você possa imaginar estava sob os ombros do Senhor. Todas as dores, não a dor só minha, tua, mas todas as dores daqueles que estavam ali, daqueles que viriam séculos depois, e de nós aqui, daqueles que ainda vão por vir, o Senhor estava sentindo essas dores. Em um certo momento ele pensava em pediu para passar aquele cálice, mas num certo momento ele disse: não seja como eu quero, mas como tu queres, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então o Senhor Jesus, né, aqui demonstra, irmãos, a importância da oração, a importância de estar em oração. O Senhor Jesus aqui em oração, se ele não estivesse em oração, irmãos, como que seria, né? E olha que era o Filho de Deus. E ele fala dessa forma assim: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou do adormecido e disse: Pedro, então nem uma hora pudeste velar comigo? O Senhor Jesus não pediu nada demais. Pedro, vou orar. Fica vigilante. Fica aí vigilando. Fica aí em observação. Fica aí na comunhão, ouvindo o meu orar, ouvindo o meu falar com o Pai Todo-Poderoso. Mas não, os discípulos, toda vez, as 3 vezes que o Senhor levantou, achou-os dormindo. E o Senhor Jesus falou dessa forma assim: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja bem, irmãos, a dica que o Senhor Jesus disse aqui. Na verdade, o espírito pode até estar pronto. Você pode achar até que teu espírito está pronto para vencer o pecado, para vencer a mentira, para vencer o engano, para você ser um vencedor espiritual. Mas na verdade a tua carne é fraca se você não estiver em plena comunhão, em plena oração, em plena consagração com Deus. A tua queda será grande, a tua derrota será grande, porque a carne é fraca. É uma guerra, irmão. O apóstolo Paulo diz que é uma guerra do espírito contra a carne. A carne quer nos levar para os desejos carnais, nos levar para as coisas do mundo, as coisas que satisfaz a carne. É as coisas que colocam a inimizade do homem contra Deus.
As intrigas, as brigas, as chocarristas, a fofoca, bebida, cigarro, drogas, prostituição, adultério, tudo isso é que a carne almeja. A carne almeja esse tipo de coisa, porque é natural da carne. Mas o espírito, muitas das vezes pode estar pronto, mas precisa de oração, precisa de vigilância, precisa estar nos pés do Senhor, precisa estar ali na porta, batendo na porta do céu, constantemente, que é aí que está a chave da vitória. Porque veja que ele disse, na verdade o espírito pode até estar pronto, mas a carne é fraca. Sem comunhão com Deus não tem como vencer guerra. Comunhão, conversa, diálogo com Deus, está no altar de Deus em oração. Não é só falar da boca para fora, é que falou dessa forma. Vigiai para que não entreis em tentação. Indo segunda vez, orou e disse, Pai meu, mas eu vou falar mais uma vez, se for possível, passe esse cálice. Não pode passar de mim, se eu beber, faça-se a tua vontade. Voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E voltando de novo, achou-os dormindo. Vocês sabem o que aconteceu com Pedro? O que o apóstolo Pedro falava? Que se possível, eu morro no teu lugar, Senhor. Quando o Senhor Jesus disse que ele tinha que passar pelo madeiro da cruz, quando ele disse que tinha que morrer, que tinha que se sacrificar por amor das nossas almas, o apóstolo Pedro disse, de maneira nenhuma, Senhor, se possível eu morro por ti, se possível eu morro no teu lugar. Quando o Senhor Jesus foi entregue, na noite que ele foi entregue, eles foram todos dispersos. Pedro, certo momento, seguindo ali, às escondidas, muitas pessoas viu ele e disse, eis aquele que estava com Galileu. E diversas vezes ele negou o Senhor. Negou o Senhor Jesus por 3 vezes, onde o Senhor já tinha alertado Pedro, que ele o negaria 3 vezes. O Senhor Jesus também já tinha alertado Pedro, que o diabo andava querendo cirandar com a sua vida, cirandar com a sua alma. Será que faltou vigilância, faltou oração para Pedro? Porque a própria palavra de Deus deixa bem claro que orar para não entrar em tentação. Eles entraram, a tentação veio até eles. A tentação pode ir até você. Mas será que você está preparado para a tentação chegar até você? Será que você está preparado para que a prostituição bata na tua porta? Para que o adultério passe pela tua porta? Você está preparado como homem de Deus e mulher de Deus para dizer não para o pecado, para dizer não para a tua carne? Será que você não vai negar a Deus em aceitar essas ofertas, esses pratos e ser consumido? Você vai estar fazendo como Pedro fez. Vai estar negando o Senhor, vai estar negando a tua fé, vai estar negando o Evangelho, vai estar negando os ensinamentos do Senhor. Então por isso que é muito importante a oração. Orar, não só orarmos. Você tem que orar e estar em vigilância. Não adianta de nada você estar de joelho umas 4 horas, 3 horas, 1 hora, entrega a oração e depois abre a tua boca para falar palavras torpes, palavras que desagradam a Deus. Das vezes, a tua boca de joelho confessa uma coisa diante de Deus, mas quando você se levanta de joelho, você confessa coisas totalmente que desagrada a Deus. Então isso é falta de vigilância, falta de vigiar. Você tem que se prostrar diante de Deus, se levantar mais forte e com a certeza, vou vigiar do que vai sair da minha boca, vou vigiar do que vai vir sobre a minha porta, vou vigiar daquilo que eu posso tocar e daquilo que eu não posso tocar. Então esse é o sentido de vigilância, estar esperto, estar esperto aos movimentos do adversário. Porque a palavra de Deus diz que o diabo, ele fica como um leão, a de redor, para tragar, para destruir vidas, destruir alma, destruir a tua fé, destruir a tua casa, destruir teu casamento, destruir a tua vida espiritual. Destruir a tua dignidade, destruir a tua moral, destruir o teu filho, matar o teu filho.
jogar o teu filho nas drogas, jogar o teu filho na cadeia, jogar o teu filho até no cemitério. É para isso que ele veio, é para isso que ele está aí. Mas com uma oração poderosa, o Senhor faz o impossível. O Senhor tranca os capetinhos, o Senhor fecha as portas do céu ou do inferno e abre as portas do céu e mostra o seu poder e a sua glória. Então é isso, irmãos, oração e vigilância. É orar, é persistir e ter a vigilância. Ficar ali, como o Senhor Jesus Cristo falou, nem por um momento poder ficar vigilante. Então o Senhor Jesus queria preparar os discípulos para o que estava por vir. Claro que tinha que se cumprir a palavra, que seria preso o pastor das ovelhas, as ovelhas ficariam dispersas. Mas o Senhor Jesus, por essa mensagem, Ele quer passar uma mensagem para mim, quer passar uma mensagem para você, que você tem que ser vigilante. Você tem que vigiar os teus atos. Você tem que vigiar as coisas que você muitas das vezes não pode abrir a tua boca de qualquer forma. Você tem que falar coisas, quando você abrir a tua boca, você não pode falar coisas como convém o que você pensa. No impulso. De maneira nenhuma. Nós temos que ser, irmãos, bem dosados na palavra. Nós temos que ser orientados pela palavra. Nós temos que saber o que sai da nossa boca. Porque aquilo que sai pela nossa boca não volta mais. Um grande perigo não ter vigilância nos teus atos, nas tuas atitudes. Aonde você vai, onde você pisa, com quem você anda, com quem você fala. Você tem que ter cuidado, tem que ter vigilância, tem que ter prudência. A palavra de Deus diz assim: seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente. A simplicidade, humilde. Ser humilde com as pessoas. Saber sentar, conversar, saber dialogar, saber perdoar, saber abraçar, saber amar, saber entender as outras pessoas. Humildade. E ser prudente, também saber. As pessoas que vêm com leviandade, muitas das vezes, para te enganar, para te levar para o pecado, para te levar a pecar contra Deus, você também tem que ter a simplicidade de aceitar algumas coisas, mas tem que ter a prudência de rejeitar algumas, com a aparência do mal. Dizer, não, isso aqui não. Porque a serpente, ela é prudente, ela não dá o bote. Ela não dá o bote sem ela calcular. Você tem que calcular os teus atos. Você tem que calcular as tuas atitudes. Para você não estar pecando diante de Deus. Para você não estar em risco a tua alma. Para que a tua vida espiritual não esteja em risco. Para que a tua vida, a tua casa não esteja em risco. Porque o diabo, ele não está aí para brincar. A passagem das Escrituras diz que ele queria se andar com a alma de Pedro. Queria moer Pedro. Queria destruir Pedro. Ciranda é uma pedra que moía trigo, que moía azeite naquela época, que amarrava um boi. Era uma pedra gigante que cirandava sobre o trigo, sobre o joio, sobre o azeite para se transformar no óleo. Assim o diabo queria fazer com Pedro. Cirandar, esmagar a fé dele, esmagar a crença dele. Esmagar, destruir, arruinar, moer a vida espiritual dele. Então nós temos que meditar, irmãos, na palavra. Orar e vigiar. Ser prudente nas nossas atitudes. Ser prudente no nosso falar. Ser prudente no nosso caminhar. Ser prudente no lugar que você anda. Ser prudente com quem você conversa. Ter prudência, zelo. Porque você é cidadão do céu. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Então você tem que andar como homem de Deus e como mulher de Deus. Mediante a palavra de Deus. Mas muitos podem dizer, mas é difícil. Servir a Deus dessa forma é difícil. Ser dessa forma não é difícil. Através de oração não é difícil. Quem anda em oração, em vigilância, ele vence. Porque Deus dá as ferramentas. Deus, ele é a nossa força. Irmãos, naquele tempo, se oferecia incenso. Oferecia ofertas em forma de animais, bezerro, novilha. Era oferecido para pagar os pecados das pessoas. E oferecia incenso.
Era um aroma que se acendia e saía aquela fumaça e subia aquele cheiro oferecido para Deus. Hoje em dia não é mais dessa forma. O teu incenso é a tua oração. É a tua oração que tem que subir para o céu. Que você tem que levar a Deus como a tua petição, com o teu pedido de socorro, com o teu pedido de ajuda. E a ajuda vai vir. E a força vai vir. E a fé virá. A coragem virá. O ânimo virá. A vitória virá. Tudo isso em prol de Deus. Tudo isso dentro da palavra de Deus. Por que muitos andam atordoados à procura de um super homem de Deus, uma super mulher, atrás de profecia daqui e dali? Não que não exista profecia, claro que existem homens e mulheres de Deus. Existe a moeda falsa, existe a moeda verdadeira. Mas você tem que se orientar mais pela palavra de Deus. Você tem que se orientar mais debaixo de oração. Porque o Senhor vai te dar as ferramentas adequadas para você vencer, para você ser mais que vencedor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.